Bom, por que será que qualquer pessoa consegue lembrar perfeitamente de todos os detalhes da trama de um filme que assistiu, sei lá, uns 10 anos, mas aí esquece completamente os dados daquela apresentação de slides que viu ontem à tarde? É uma frustração gigante, né? Demais. E fica a dúvida, será que é uma falha do nosso cérebro? Ou a gente só está inserindo a informação no formato totalmente errado? Como se fosse colocar o cabo errado na tomada. Exatamente isso. E é exatamente isso que a gente vai explorar no nosso Mergulho Profundo de hoje. Sejam muito bem-vindos, nós temos um material, olha, fascinante para debater. Muito fascinante. A gente está com uma pilha de fontes bem interessante aqui. Sim, de um lado a gente tem um modelo prático, super visceral sobre como construir uma narrativa pessoal e que inclusive incentiva a pessoa a desenhar a própria vida. Isso foi uma surpresa para mim, confesso. Para mim também. E do outro lado, a gente tem um texto analítico, bem denso, sobre como gigantes corporativos e, surpreendentemente até a medicina, usam essa exata mesma estrutura estrutural. É a mesma base. A mesma. E usam para gerar uma coisa que parece meio invisível, mas que move o mundo, que é a empatia. Então, certo? Vamos desvendar isso. Vamos lá. O que conecta esses universos todos que, à primeira vista, parecem tão distantes, é uma compreensão muito fundamental de como a nossa mente processa a realidade. Tá. E qual é o X da questão aqui? A grande premissa que a gente vai dissecar hoje é uma ideia que é brutalmente simples, mas tem um peso enorme nós entendermos o mundo através de histórias. É a nossa essência. É a nossa essência, não é só uma questão de entretenimento, sabe? Não é só sobre sentar ao redor de uma fogueira para passar o tempo, assar um marshmallow. É literalmente a arquitetura cognitiva da nossa sobrevivência. É a engrenagem principal da nossa cabeça, não é? O cérebro ele não é um disco rígido que fica ali armazenando planilhas do Excel de forma super eficiente. Ele é uma máquina de criar sentido. Perfeito, uma máquina de criar sentido. E para criar sentido, ele precisa de uma narrativa. Mas aí entra a grande pergunta das nossas fontes. Se as histórias são o código-fonte de como a gente interpreta o caos do dia a dia, como é que a gente constrói uma do zero? É aí que o primeiro documento, o de storytelling pessoal, brilha. Exato. E o que me chamou a atenção logo de cara quando eu estava lendo não foi a parte da escrita, foi a instrução para desenhar. Sim, o rabisco. O rabisco. O material incentiva quem está tentando mapear a vida a pegar papel e caneta mesmo e desenhar a própria trajetória como se fosse tipo um roteiro de cinema aplicado à vida real. E tem uma razão neurológica fortíssima para isso. Conta mais, porque eu achei isso meio doido no começo. É que quando a gente só fala ou só pensa sobre o nosso passado, a gente costuma ficar preso num labirinto semântico. Como assim? A gente começa a justificar os nossos próprios erros com palavras, ou a gente pula aquelas partes que são mais difíceis de encarar. A gente edita a nossa própria história mentalmente. Exatamente, a gente se sabota. Mas, ao forçar essa representação visual, ao desenhar uma linha do tempo, ou até usar símbolos básicos, o cérebro acaba contornando essa barreira da linguagem. Ele vai direto ao ponto, blocos em 5 etapas bem cruciais. Eu acho legal a gente desconstruir isso para quem nos ouve. Com certeza. A primeira etapa é o que o modelo chama de o início. Mas não é só falar onde nasceu, né? Não, de jeito nenhum. É o estabelecimento do mundo normal. Sabe qual era a rotina, o que essa pessoa fazia todos os dias antes da vida dela virar de cabeça para baixo. É criar a base. Sem saber como as coisas eram antes, a gente não entende o tamanho do impacto depois. Exatamente. Se a audiência não sabe o quão pacata e chata era a vila, ela não vai entender o peso da chegada de um dragão cuspindo fogo. Nossa, ótima analogia. O cérebro de quem escuta e o nosso próprio cérebro, ao revisar a vida, precisa entender essa inércia inicial. Isso que prepara o terreno para a segunda etapa. Que é o gatilho. Isso. A mudança, o evento incitante. É aquele famoso momento em que o telefone toca de madrugada ou a ficha cai sobre um relacionamento. É a ruptura. Toda narrativa precisa de uma ruptura. Pode ser uma demissão inesperada, a descoberta de uma doença, uma paixão nova. E sem essa ruptura não tem história, né? Fica sendo só um relato super burocrático de uma rotina. A mudança é o que força a inércia a parar de vez. E é aí que entra a psicologia humana mais pura, na terceira etapa. A decisão. Porque afinal a gente não é só, sei lá, uma folha voando solta no vento.
Bom, às vezes a gente até se sente assim. É, bem verdade. Mas na estrutura de uma história forte, de uma história que prende as pessoas, a mudança acontece com a pessoa. Mas a decisão é como ela reage a isso. É a retomada da agência, da autonomia. E a decisão é o que realmente define o caráter. Diante do caos todo, qual foi o caminho que a pessoa escolheu? Ela decidiu lutar, fugir, se adaptar. Exato. É essa escolha que engaja a empatia de quem está do outro lado ouvindo. Porque, no fundo, todos nós tomamos decisões super difíceis o tempo todo. E nenhuma escolha real vem com garantia de sucesso. O que nos empurra direto para a quarta etapa dessa jornada. E a nossa fonte deixa bem claro que essa é, de longe, a mais importante. O conflito. O conflito. Eu estava pensando nisso antes da gente começar a gravar. É o conflito que faz a coisa toda valer a pena, sabe? Como assim? Pensa na narrativa como se fosse um algoritmo de compressão. Tipo um arquivo zip de computador. Adoro essa ideia do arquivo zip. É que a vida humana é muito caótica, tem muito ruído, são décadas de informações soltas. Aí o algoritmo narrativo pega tudo isso e comprime num formato que o cérebro dos outros consegue, baixar e processar rapidinho. E o conflito é o peso desse arquivo. Sim, é o que dá substância. Sem os obstáculos, as falhas, aquelas madrugadas em claro tentando resolver o problema que foi gerado lá na decisão, o arquivo fica totalmente vazio. Se a história for, eu tive um problema, tomei uma decisão e aí acordei no dia seguinte e estava tudo lindo. Nossa, isso é um tédio. É um tédio absoluto. Essa sua metáfora do algoritmo ilustra muito bem a função evolutiva de contar histórias. O conflito mostra pra gente o custo real da jornada. A gente presta atenção nos obstáculos dos outros para aprender, né? Totalmente. Nosso cérebro fica ali secretamente tomando notas. Como é que eu sobreviveria se esse mesmo obstáculo aparecesse na minha frente amanhã? Genial! E é a superação ou até a derrota nesse conflito que nos leva para a quinta e última etapa do modelo. Que é o fim. Que raramente é um fim definitivo, se a gente for honesto. Raramente. É mais uma síntese, na verdade. A pergunta principal aqui é: qual foi o aprendizado? Quem é essa nova pessoa que emergiu lá do outro lado de toda essa confusão? E o mais legal é que mapear isso tira a pessoa daquele modo de sobrevivência meio cega, onde ela só reage às coisas, e coloca ela num modo de compreensão profunda do próprio caminho. E dá um alívio enorme entender o próprio caos. Muito. Mas olha só, aqui é que o nosso mergulho de hoje dá uma guinada que eu achei fantástica enquanto li o material. A transição para o mundo dos negócios. Sim. Mapear a vida de um indivíduo, de alguém de carne e osso que chora, ri e paga boleto atrasado, isso faz todo o sentido do mundo. Mas e quando a gente pega essa mesma arquitetura e tenta aplicar num CNPJ? É aí que o bicho pega. Pois é. Como é que uma organização gigantesca, sei lá, um banco internacional ou uma empresa de software cheia de processos super burocráticos, consegue criar uma empatia genuína? A análise das fontes aponta um caminho bem claro sobre isso. A grande verdade é que a audiência, nós como consumidores mesmo, a gente não quer conversar com um logotipo. Não mesmo. A gente quer conversar com pessoas. Nós buscamos rostos humanos por instinto. Tá, e como as empresas resolvem isso? É um exercício muito sofisticado de humanização. Eles passam a tratar o negócio não como um monte de departamentos empilhados, mas como um personagem de verdade. E eles precisam forjar uma identidade para esse personagem, né? Baseada nos valores e na filosofia de quem fundou a coisa toda. Exato. E a estrutura corporativa que as fontes trazem quebra esse processo todo em 7 pilares. E a dinâmica entre esses pilares é reveladora demais sobre como o mercado opera hoje. Pera aí, eu vou te interromper rapidinho e fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque eu sou chato das perguntas difíceis. Pode mandar. Chamar uma corporação bilionária de personagem não corre o risco de soar incrivelmente narcisista? Tipo aquela coisa, olhem para a nossa marca incrível, nós somos os heróis salvando o planeta? Corre. E esse é exatamente o ponto onde a grande maioria das empresas fracassa miseravelmente. Mas a estrutura correta, a que está nas fontes, evita isso, dividindo a responsabilidade narrativa. Tá, me mostra a mecânica disso. Vamos olhar para os pilares. O primeiro pilar é o personagem,
que sim, é a própria organização, com sua personalidade, seu tom de voz. O segundo pilar é a meta. A razão da empresa existir além de só pagar dividendos para os acionistas, certo? Isso. E até aqui a gente está falando só da empresa. Aí vem o terceiro, que é o desafio, que é o cenário macro, o problema grandão lá no mundo que essa empresa resolveu atacar. Ok, ainda estamos no terreno corporativo. Sim, mas é no quarto pilar que ocorre a grande virada de mestre de quem sabe fazer storytelling corporativo. O quarto pilar é o conflito. Ah, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Eu lembro quando eu estava destrinchando essa parte dos materiais e a ficha caiu com força para mim. É libertador entender isso. Muito. A organização pode até ser o veículo da história, a personagem principal da própria existência dela. Mas o conflito na narrativa corporativa de sucesso não pertence à empresa. Não pertence. O conflito pertence ao cliente. Exatamente. O obstáculo, a dor de cabeça, aquela fricção chata do dia a dia, nada disso é sobre as dificuldades internas da empresa de bater a meta de vendas no final do trimestre. Ninguém liga para isso. Ninguém liga. O conflito é a jornada do usuário, do cliente ou até do investidor. Se a gente pensar num exemplo clássico, né? Se uma empresa vende furadeiras, o conflito do cliente não é "nossa, eu não tenho uma furadeira na minha caixa de ferramentas". Definitivamente não. O conflito é "eu preciso colocar um quadro do meu cachorro na parede da minha sala para eu me sentir em casa e essa parede é dura demais e eu tô frustrado". Perfeito. O conflito é a dor de quem consome, não de quem está lá vendendo. E entender isso muda a perspectiva do negócio completamente. O herói corporativo entra na história só como uma ferramenta para resolver a vida de outra pessoa, O que já nos leva naturalmente para o quinto pilar da estrutura, a solução. que é a proposta de valor, no final das contas. Sim, de forma bem prática, como essa empresa alivia aquele conflito muito específico do cliente. E aí logo entra o sexto pilar, que funciona como uma barreira de proteção no mercado, que eles chamam de aposta, ou a diferenciação. Por que você e não o cara da esquina? Isso. Tudo bem, você resolve o meu conflito com a parede dura, mas o que te torna único na entrega dessa solução? E finalmente a gente chega no sétimo pilar, que é a emocionalidade. Que não é bem uma etapa final ali no calendário, né? Não, é mais como um verniz que cobre toda a comunicação, o que a organização quer que a audiência sinta durante toda essa experiência de compra ou de uso. Quer que sinta segurança, que ache que é super inovador. Ou que se sinta acolhido. Exato. É uma engenharia bem complexa. É muito complexa. E francamente eu acho que é muito fácil errar a mão nisso tudo. Os nossos materiais deixam bem claro que os perigos dessa tentativa de humanizar marcas são gigantescos. A principal regra de ouro que foi destacada nas fontes não me deixa mentir. No fim das contas, a audiência não dá mínima para a organização em si. Zero. O consumidor só quer saber o que a organização pode fazer por ele naquele momento. É o pragmatismo humano operando na sua forma mais pura. Se a história não oferecer uma utilidade muito clara, um reflexo direto para a vida de quem está escutando, o cérebro descarta tudo como se fosse ruído. Sabe a imagem que me vem à mente quando eu penso nisso? É como aquele primeiro encontro que é absolutamente terrível. Nossa, me conta. Imagina a cena. Você senta na mesa de um café todo animado e a outra pessoa passa os próximos 45 minutos falando sem parar apenas sobre ela mesma. Um pesadelo. Sim. Ela fala de como o processo de otimização da rotina matinal dela é brilhante, de como a família dela tem uma genética incrível e de como ela ganhou o prêmio de melhor funcionária do mês. É exaustivo. Ninguém tem paciência para isso. Ninguém quer ouvir essas histórias longas e autocentradas sobre como uma corporação é maravilhosa e perfeita. O foco, como as diretrizes da comunicação eficaz que a gente leu orientam, deve ser em resumir muito rápido quem se é e pular direto para a pergunta que importa. Como eu me encaixo na sua vida e melhoro o seu mundo normal? Uma analogia excelente. Essa arrogância narrativa é fatal para qualquer negócio hoje em dia. A marca que fala só de si mesma, ela está competindo pela atenção do cliente, em vez de se aliar ao cliente. E ainda tem outro desafio bem profundo listado ali nas fontes, não tem? O da coerência. Esse derruba muitos gigantes. A história só sobrevive ao teste do tempo lá fora se a empresa viver os valores que ela prega da porta para dentro. Pense na quantidade absurda de organizações que mandam pintar a palavra inovação em letras garrafais na parede da recepção. Tem um monte.
Só que inovação não é uma palavra mágica que você fala e acontece. A pergunta da fonte é como essa inovação é vivida no dia a dia da operação. Porque se a empresa enche o peito para dizer que é inovadora na propaganda da TV, mas aí o cliente precisa imprimir um formulário e mandar por correio para cancelar uma assinatura, a narrativa inteira desmorona na mesma hora. Na mesma hora. O discurso lindo não resiste a 5 minutos de auditoria da realidade. Você está certíssimo. A história corporativa precisa denotar os valores mais intrínsecos de como as coisas realmente funcionam ali nas engrenagens. E como as marcas mais maduras lidam com isso? Porque elas não nasceram ontem. Curiosamente, muitas delas resolvem esse problema de coerência olhando para trás, para o próprio mito de fundação delas. Voltando para o início? Isso. Elas não ficam repetindo a história inteira de como começaram o tempo todo para cansar a audiência, mas elas usam essas raízes para gerar autoridade. Tipo aquele clássico do fundador que começou numa garagem escura com um ideal super claro. Elas usam isso para injetar credibilidade e uma aura de experiência no momento presente do mercado. Exato. A história de origem acaba validando a promessa atual. Então, olha só. Recapitulando a nossa lógica de hoje até esse ponto. Nós começamos entendendo que as histórias são um formato nativo com que o nosso cérebro processa o mundo. Confere. Vimos como isso pode organizar o caos completo de uma vida pessoal em 5 etapas bem compreensíveis, usando até desenho. E depois a gente viu como as grandes empresas usam 7 pilares corporativos para hackear a empatia, assumindo para si a missão de resolver o conflito que é do cliente. Um belo resumo até aqui. Mas tudo isso envolve comunicação, persuasão de marca, sobrevivência no mercado. Só que a nossa exploração pelas fontes nos leva agora para uma fronteira que eu achei totalmente inesperada. É o meu ponto favorito dessa análise toda. É uma área que, à primeira vista, parece ser governada apenas por coisas frias, tipo dados, estatísticas, lâminas de microscópio. Afinal, o que a estrutura de contação de histórias tem a ver com a medicina e com a ciência dura? A beleza disso é que a resposta não vem de publicitários, vem diretamente dos corredores acadêmicos e dos hospitais. O conceito que nos é apresentado nas fontes é o de medicina narrativa. Medicina narrativo. Isso. E foi um tema profundamente discutido por grandes especialistas. A fonte cita, por exemplo, a doutora Shannon Wooden, que é professora lá da Universidade de Missouri. Certo. Ela trouxe insights muito valiosos sobre isso numa entrevista para a área de comunicação estratégica lá em janeiro de 2016. E a base do argumento dela é que essa ideia de que a ciência pura e a narrativa humana são campos separados é um equívoco perigosíssimo. Medicina narrativa parece até um termo que mistura 2 mundos opostos, né? Porque a gente foi condicionado a vida inteira a pensar na saúde como uma ciência quase que binária. Matemática, né? Sim. Você vai lá, tira sangue, e aí o exame diz que os leucócitos estão altos ou estão baixos, a máquina do hospital apita, o número sai no papel e o diagnóstico está feito. Onde é que entra a necessidade de um arco narrativo de 5 etapas na hora de um médico tratar uma infecção na garganta? Entra no fato inegável de que o paciente que está ali sentado na maca não é uma máquina quebrada. Ele é um ser humano cuja narrativa de vida acaba de sofrer a segunda etapa lá do nosso modelo pessoal. A mudança. A mudança. O evento incitante que rompeu de forma brutal o mundo normal que ele conhecia. A doutora Wooden e o pessoal que defende a medicina narrativa argumentam de forma veemente que o storytelling é completamente inseparável de uma atenção médica que seja realmente eficaz. Como assim, na prática? A prática real de curar alguém exige do profissional de saúde a habilidade de reconhecer, absorver, interpretar e, fundamentalmente, de ser movido pelas histórias das doenças dos pacientes. Ah, agora a ficha caiu de vez para mim. Isso faz muito sentido, porque o prontuário médico ali na prancheta, a ficha clínica, é um documento incrivelmente limitado, né? Extremamente frio. Ele diz pressão alta, ou, sei lá, dor crônica na lombar. Mas o papel não conta para o médico que essa dor crônica da pessoa começou um mês depois de um acidente de carro que fez o paciente perder o emprego e a renda da família. Exato. O sintoma físico isolado é só um dado frio.
o sintoma contextualizado dentro da vida e do desespero de quem sofre, isso é uma história rica. E é a diferença fundamental entre você curar uma patologia e você curar uma pessoa. Nossa, Uma tosse que não passa de jeito nenhum pode ser o sintoma físico evidente, mas a história de que aquele paciente parou de cuidar do próprio jardim, que ele amava porque ele sente muita falta de ar, isso revela qual é o verdadeiro conflito dele. revela as perdas emocionais envolvidas na doença. Isso. A escuta ativa, esse interesse real pela história, fornece pistas para diagnósticos muito sutis, coisas que os exames de laboratório padrão muitas vezes acabam deixando passar. A medicina narrativa pega a empatia, que o mundo corporativo costuma ver como uma simples habilidade branda, um soft skill, e transforma ela numa ferramenta clínica rigorosa. E quantificável nos resultados, pelo que as fontes indicam. O tratamento em si deve se tornar muito mais aderente, não é? O paciente segue melhor as ordens quando ele percebe que o médico entende o que ele está tentando recuperar. O retorno dele para o próprio mundo normal. Exatamente isso. E isso cria uma visão de saúde radicalmente mais humana. E isso amarra perfeitamente toda a nossa longa jornada de hoje. Olha, quando a gente afirmou com toda a convicção lá no começo da nossa discussão que entendemos o mundo através de histórias, a gente não estava brincando com uma figura de linguagem bonitinha. De forma alguma. É a mais pura verdade neurobiológica e social nossa. É o nosso código. E qual seria o grande recado final que a gente tira de tudo isso que a gente esmiuçou hoje? Eu acredito que o ponto central para a gente consolidar é que todo conhecimento é inútil se ele não for compreendido na prática. Concordo. A estrutura narrativa que a gente explorou hoje, seja aquele modelo de 5 passos para a pessoa desenhar a trajetória de uma vida superada, ou os 7 pilares para ancorar de verdade o propósito de uma corporação gigantesca no mercado, ou até, como a gente acabou de ver, a escuta atenta de um médico numa sala de pronto-socorro. Tudo isso é uma tecnologia de sobrevivência da nossa espécie. Numa era de sobrecarga total de informações, com esses algoritmos ditando tudo que a gente vê na tela, ruídos infinitos e com as instituições parecendo cada vez mais distantes e robóticas, Sim, tá tudo muito frio. dominar a arquitetura de uma história é a única coisa que garante que a sua mensagem vai ser não apenas ouvida, mas profundamente sentida e internalizada pelo outro. Pois, nós fomos de um simples papel em branco ali, onde alguém tenta entender a própria vida rabiscando o início e o fim, passamos por aquelas salas de reunião envidraçadas, onde as marcas tentam desesperadamente decifrar os conflitos dos consumidores, Uma longa viagem hoje. e chegamos à conclusão irrefutável de que uma história bem ouvida pode literalmente mudar o destino de um tratamento de saúde. O poder de tudo isso é realmente imensurável. E toda essa nossa análise me leva a uma provocação final para a gente ir encerrando o nosso mergulho. Manda. Nós passamos um bom tempo hoje falando sobre como estruturar as narrativas que a gente já escolheu contar para o mundo lá fora. Como alinhar os pilares e conseguir engajar a atenção do outro. Mas para quem está nos ouvindo agora, vale muito a pena olhar um pouco para dentro, para as histórias que estão acontecendo no seu mundo neste exato momento e que talvez ainda não tenham sido mapeadas. Olhar para os próprios bastidores. Isso. Pensando naquelas 5 etapas clássicas da vida pessoal. Qual fase da vida estagnou? Existe alguma situação, seja na sua carreira, num relacionamento mais difícil, ou num projeto pessoal qualquer, que simplesmente empacou na etapa do conflito? É uma ótima reflexão. Onde o desafio pesado está ali, presente todos os dias batendo na porta, mas parece que está faltando aquela decisão corajosa que vai finalmente mover a engrenagem rumo a um aprendizado real, ao grande fim desse ciclo. E num mundo tão obcecado por métricas de curto prazo e dados super frios, talvez a maior disrupção possível ainda seja pegar esse caos chato do cotidiano e transformar ele numa história que faça sentido de verdade. Qual é o capítulo que precisa começar a ser escrito amanhã para que o seu mundo normal não fique preso nessa inércia? O poder está nas nossas mãos. Fica aí essa provocação para quem nos ouve. Bom, muito obrigado a cada pessoa que nos acompanhou por esse mergulho profundo hoje. Foi incrível. Tem sido um prazer enorme dissecar essas ideias malucas e geniais juntos. A gente se vê na próxima exploração. Até lá!